Não é uma apresentação. A ideia é muito mais uma conversa. Não é uma apresentação. A ideia, na verdade, é levantar algumas questões aqui, algumas reflexões. E o propósito aqui é uma conversa, um diálogo com vocês, onde eu levanto algumas coisas. Seria muito importante que vocês participassem. Eu queria, na verdade, ouvir a opinião de vocês sobre alguns assuntos que a gente vai suscitar aqui. Então, por favor, não me deixem sozinho aqui. Na verdade, a grande estrela dessa nossa conversa aqui são vocês. Então, vamos lá. A pergunta, a pergunta que eu gosto de fazer para mim mesmo e faço para algumas pessoas é: qual o impacto? Qual o impacto, qual a diferença que o livro de Urântia trouxe para a tua vida? Você é a mesma pessoa desde que você conheceu o livro, né? E ainda eu volto, eu pego o gancho aqui com o testemunho ontem do Hudson lá. Ele lembrou para nós que nós ganhamos um tesouro ali, são pérolas preciosas que nos foram entregues. Eu vejo do mesmo modo, né? É, e não é só essa questão de termos ganho um tesouro, mas é que não existe, na verdade, como você lê o livro de Urântia, como você receber esse presente e ser a mesma pessoa ao final dele. Não existe como você ler o livro na verdade, acreditar que aquilo ali não tem um impacto muito grande na tua vida. Não tem como desler o livro de Urântia. É essa a opinião que eu tenho, né? Eu queria pedir para que vocês colocassem no chat aqui, para quem o livro de Urântia fez alguma diferença. Eu queria ouvir. Só coloque aqui para mim, fez, não fez, pouca diferença, muita diferença, só para a gente ter uma ideia aqui se fez diferença, coloque aqui, muita, pouca, se não fez diferença nenhuma, irrelevante, né? Enfim, né? Só para a gente poder ter uma ideia aqui. Vamos lá. Eu. Obrigado. Obrigado. E é importante que a gente comece a analisar, por exemplo, algumas ideias preconcebidas que nós tínhamos antes de chegar até o livro, né? Eu já ouvi vários testemunhos aí, por exemplo, o Henrique. Eu gosto muito da história do Henrique, porque o Henrique gosta de contar que antes de conhecer o livro, ele fazia uma ideia de paraíso, e que o paraíso fosse um lugar assim bucólico, fosse uma coisa assim tranquila, fosse uma coisa assim. E o Henrique imaginava que houvesse harpas ali, talvez ele mesmo tocando algum tipo de harpa, né? Um lugar tranquilo com alguns anjos ali, água, barulho da água, aquela coisa assim, né? E do tempo não passasse, né? Eu não me lembro qual era exatamente a imagem que eu tinha do paraíso, mas eu acho que era algum, não sei, depende muito do momento da minha vida, mas eu acho que em algum momento eu também fiz essa mesma ideia, né? Alguma coisa assim muito parecida com, com o Éden, né? Eventualmente ali o casal adâmico seminu, não sei. Era alguma coisa muito perto disso. Para formar para ter essa experiência anterior que eu tinha, isso está muito ligado à formação que cada um de nós aqui tem, né? Por exemplo, a minha formação, como acho que 70, 80% do brasileiro, ela é católica, né? Eu nasci num berço católico. Então, essa primeira ideia que eu tenho de paraíso, ela está muito ligada com aquela questão assim, tipo, existe o céu, existe o paraíso, existe o inferno, existe o purgatório. Isso para mim era muito claro, assim. Eu também fui durante bastante tempo um leitor da doutrina espírita, e nessa época também, curiosamente, quem aqui, deixa eu perguntar para vocês, porque daí a gente consegue que a idade do pessoal aqui vai entregar, né? Quem aqui lembra ou assistiu ou conhece aquela novela que passou lá em 94 na Globo, chamada A Viagem? Era uma novela com uma temática espírita que tinha lá o Guilherme Fontes, né? E eu lembro, na verdade, que essa novela
ela trazia algumas imagens de como seria, de como seria esse ambiente ali. Eles chamavam de Vale dos Suicidas. Alguém lembra do Vale dos Suicidas? Aquele lugar era terrível, porque era um ambiente assim fúnebre, né? Assustador, assim. Eu lembro do Guilherme Fontes, assim, tendo pesadelos naquele vale, e aí ele imaginava, vinham umas múmias assim em direção, enfim, um troço horrível, né? E aquilo, eu já tinha uma certa idade, mas aquilo me deixou assim meio, porque realmente a novela ela tinha um enredo e vinha num contexto no qual eu acreditava, então a ideia que eu fiz foi de que o céu ou o purgatório espírita era um troço assim meio assustador, né? Na sequência, eu tive uma experiência com a religião evangélica, né? E ali também eu lembro muito das pregações do nosso líder, do pastor líder lá, e a cada meia dúzia de palavras ele dizia: olhe, é, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você pensa, com o que você quer, com o que você deseja, porque vai que os anjos dizem amém. Então aquilo na minha cabeça, aquilo era um tormento, né? Porque você se obrigava a ficar fazendo ali um trabalho de controle da tua mente, porque vai que os anjos dizem amém, né? Hoje eu rio dessa situação, mas quem está naquele ambiente, quem está sob orientação de um líder religioso e você crê naquele líder, você leva muito a sério o que ele diz, né? Então é normal que você acabe acreditando nas palavras e muito da tua prática vem em razão do que você acredita. Hoje eu rio, mas como eu falei para vocês, eu fui um temente dos meus pensamentos. Vai que um anjo diz amém, então aí danou tudo, né? Então, é nesse sentido que eu digo para vocês que um dos grandes valores, uma das grandes joias, o grande patrimônio que o livro do Urântia trouxe para mim foi apresentar essa condição de eu ser um cidadão cósmico. Existe um universo muito mais amplo, muito maior, né, do que isso aqui. Quando ele nos apresenta que a vida que nós temos pela frente é uma grande escola, uma grande universidade, né, no caminho do Pai, até que nós cresçamos para ter condições de estar próximo a Ele. Então, isso é uma revelação assim que não tem preço. É esse o tesouro que nos é apresentado pelo livro de Urântia, né? Então, o livro de Urântia nos mostra que o universo é um lugar maravilhoso, onde existe amor, bondade, né? E diferente daquele mundo, por exemplo, ditado pelo meu universo evangélico e pelo meu universo espírita, é um espaço em que normalmente não existe margem para milagre. Tudo ali é resultado de trabalho. Eu acredito que, na verdade, nesses ambientes monanciais, nesses ambientes espirituais, não se fale tanto em milagre, na verdade, muito ali é resultado de trabalho, né? E nos permite imaginar que é um ambiente onde há muita lógica, né? E nos permite sonhar em um dia estarmos aí mais próximos, estarmos nos portais do paraíso, né? Só que o livro vai muito mais além do que apresentar para você essa cidadania cósmica. O livro ele tem respostas assim para perguntas que afligiram e afligem a humanidade durante ao longo de toda a sua história e afligem a todos aqueles aqui que em algum momento começam a ter a consciência do papel deles no mundo. Talvez, talvez a maior das aflições aí que nos atinja seja a pergunta por quem sou eu. Então, é muito difícil que cada um de nós não se faça essa pergunta, quem sou eu, em algum momento da vida. E a questão é essa, dependendo da bagagem religiosa que você tenha, você não vai encontrar resposta para essa pergunta aqui, não vai. Não vai, você vai ficar aí se remoendo e a resposta não vem. E o grande barato do livro Durante é isso, porque ele vem e diz: você é uma personalidade. Você é uma personalidade.
o que que é ser o que que é uma personalidade? O que que é esse dom divino que Deus nos oferece, nos outorga, né? Porque o livro diz que, na verdade, a personalidade, ela não é corpo, ela não é corpo, ela não é mente, ela não é espírito, e ela também não é alma. Na verdade, a personalidade é a única realidade nossa que é invariável, independente do ambiente em que nós estejamos e venhamos a estar. É a única realidade que se mostra invariável em qualquer desses ambientes, seja ele físico, material, seja ele moral, seja ele espiritual. A nossa, a nossa personalidade vai ser exatamente a mesma, né? A nossa personalidade é o único dom que sobrevive junto com a nossa alma morancial. É o único dom de Deus que sobrevive. Prosseguindo nessas revelações a respeito de quem nós somos, o livro Durante ainda nos informa que a personalidade, conforme eu comecei a explicar, ela se mostra imutável. Nós vamos mudar. A nossa identidade, e a gente não vai aqui falar sobre identidade, mas é só para lembrar para vocês que a nossa identidade ela difere da nossa personalidade, porque é possível que, em razão da nossa morte, nós deixemos de ter identidade, porque morremos, né? E não haja a nossa repersonalização, então a nossa identidade ela vai deixar de existir por completo, mas é possível, mas mesmo que nós não venhamos a ressuscitar no mundo das mansões, a personalidade ela não perece, ela vai se agrupar, ela vai se somar ao Supremo, né? Então é preciso que a gente faça essa diferenciação de personalidade com identidade, mas a nossa personalidade que nos guia, que controla as nossas energias, que vem para dirigir nossa vida, ela é imutável, mesmo em presença dessas mudanças todas, né? E o mais interessante, porque na verdade, embora a gente tenha conhecimento através do livro que o universo conhecido, o universo planejado, o universo de expansão, o universo desenhado por Deus, é um universo com um número de mundos quase inimaginável, com um número de criaturas quase impronunciável, mesmo assim, a nossa personalidade ela é absolutamente única. Não há uma duplicata, né? A gente pode até achar algumas pessoas que têm até uns trejeitos meio parecidos com os nossos, assim, um jeito diferente, né? Mas a nossa personalidade ela é única. Nós somos filhos únicos de Deus. Não há outra personalidade igual, né? Isso também é um tesouro, assim, porque à medida que você tome consciência que você é filho único do teu pai, que o teu pai te chama pelo nome, né? Conhece a você como ninguém, isso, quando a gente começa a tomar consciência disso, isso abre chaves para nós, abre portas para nós, abre um mundo de oportunidades assim que é inimaginável, né? Mas a personalidade é tudo isso e muito mais, porque ela, mesmo os reveladores, as criaturas supra-humanas, elas são unânimes em dizer que a personalidade é um mistério, mesmo para elas, né? Um mistério que não é compreendido completamente por essas personalidades supra-humanas, né? A real natureza da personalidade é uma incógnita. Mas à medida que a gente consiga e comece a conhecer um pouco mais e que a gente saiba que nós somos dotados de personalidade, isso já começa a nos colocar no caminho correto, né? Porque nós já partimos da informação de que a personalidade ela não atua sozinha, ela não existiu, ela não é criada, ela não é dada a você para atuar em isolamento. O homem é um ser essencialmente gregário. Nós não estamos aqui para estarmos sozinhos, nós estamos aqui para estarmos em grupo. Há um propósito nisso. Sozinhos nós não crescemos, sozinho a gente não frutifica, sozinho a gente não vai adiante. É juntos que nós podemos ser mais. Essa é a natureza da personalidade. Então, quando a gente começa a discernir a respeito disso, fica muito mais fácil, porque na verdade não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, né? É junto dos demais que nós estamos melhor.
além da personalidade, que já diz muito a respeito de nós e já permite que a gente tenha uma noção do que nós somos, o livro traz muito mais. O livro lembra que nós somos dotados de uma mente, porque a mente também é uma grande incógnita para a humanidade. O que é a mente? Algum de vocês aqui tinha alguma noção razoável do que fosse a mente antes de conhecer o livro? E eu nem falo só a respeito dessa base material em cima da qual os nossos neurônios ali atuam, trabalham. Mas alguém tinha uma ideia minimamente razoável de a quais circuitos a nossa mente estivesse ligada? É uma pergunta. À medida que alguém queira trazer algum tipo de informação, você tinha algum tipo de noção de a quais circuitos a tua mente pudesse estar ligada? Você tinha alguma noção de que a tua mente era um dom oferecido a você pela ministra divina? Você tinha ideia de que a tua mente estava tão intimamente ligada à ministra e a todos os nossos demais irmãos? E para preencher esse vácuo que existia para a grande maioria de nós, o livro de Dante informa, na verdade, que a mente mortal é um sistema de intelecto temporário. Ele nos é oferecido apenas por empréstimo, né? Para que nós usemos durante o nosso período de rápida estada por aqui. E ele é por empréstimo mesmo, esse mecanismo que nos é oferecido ele é por empréstimo. Ele não, como diz um colega meu, ele não é nosso por direito, né? E a mente é praticamente tudo que nós temos de realidade do universo. E mais do que isso, a mente é praticamente a única coisa que nós temos que pode ser submetido à nossa vontade. Mais nada. Mais nada. É engano nosso imaginar que qualquer outra coisa possa ser submetida à nossa vontade, né? Se alguém faz a tua vontade por lá, é porque em razão de poder, porque se submetido mesmo à nossa vontade, apenas à nossa mente. Então, quando a gente toma conhecimento disso, até existe a gente aí acaba, embora isso seja importante, a gente acaba tendo conhecimento também de que, enfim, a gente não pode tudo, né? Indo adiante, como eu disse para vocês, o livro também informa que essa nossa consciência, essa nossa mente, ela repousa sobre um mecanismo eletroquímico. E esse mecanismo, de alguma forma, mesmo que de forma leve, ele acaba sendo tocado, ele acaba atingindo, acaba sendo influenciado pelo sistema de energia que tem uma outra natureza, né? Esse sistema de energia espiritual moroncial que também passa a existir na nossa mente ali nos primeiros anos de vida. Mas é importante que a gente lembre que nenhum desses dois sistemas, seja o sistema mental, seja o sistema da alma mononcial que está em desenvolvimento, nós não somos absolutamente conscientes de nenhum deles durante esse rápido período, durante a rápida estada que nós temos aqui, né? Algumas vezes mais conscientes de algumas vezes um lampejo de atuação de alma, lampejo de atuação do ajustador, né? Mas nós não temos consciência desses dois ambientes enquanto nós estamos aqui. Então, a orientação do livro é essa: trabalhe com a consciência que você tem, trabalhe com a mente que hoje se faz consciente para você e busque junto ao teu ajustador, na verdade, que ela possa ser amplificada, para que você possa fazer muito mais, porque você só vai conseguir fazer muito mais à medida que a tua alma se desenvolva, né? Para que você consiga atingir outras energias. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido aí, por favor, me avisem, enfim, tá? Vocês que ditam o ritmo aqui, tá? De repente eu estou atropelando aqui, mas vamos lá. A mente é um instrumento maravilhoso, é uma dádiva maravilhosa que nos é otorgada, mas é preciso que a gente lembre também que é um instrumento de vontade que pode servir a vários propósitos, inclusive propósitos em que a gente busca tocar a destruição.
né? A nossa mente, quando ela é mal orientada, quando ela foge da orientação do ajustador, quando ela não procura desenvolver uma alma, é muito fácil que ela seja tocada pela destruição. E o livro lembra que há um momento em que essa destruição, essa quebra da mente se torna tal que ela se mostra irreversível, né? Então, mas é possível que nós busquemos essa orientação, né? E busquemos essa orientação. O mecanismo está ali, a ferramenta nos foi dada, o, Entendo. so, o software está rodando, né? Depende de nós aí darmos direção a esse software. Porque à medida que a gente consiga unificar a atuação do nosso ajustador, à medida que a gente permita a ele que unifique a nossa energia mental, a nossa energia física e a nossa energia espiritual, nós temos tudo para fazer dessa ferramenta que nos foi oferecida uma ferramenta nobre, bela, verdadeira, boa, né? Iluminada pelo ajustador que nos habita. Outra grande resposta que o livro Durante trouxe para toda a humanidade, e nós somos privilegiados por ter tido acesso a essa informação, é a alma, né? Quem também nunca se perguntou o que é a alma humana, né? O que é a alma, né? Dependendo das vertentes religiosas aí pelas quais você tenha passado, a alma poderia ter sido muita coisa na tua vida. Algumas vezes até nada, dependendo da doutrina nihilista que você tenha conhecido e tudo mais. Mas a alma, então, depende da tua orientação religiosa prévia, né? E o livro Durante, então, nos traz a informação de que a nossa alma, ela é real, a gente consegue construir essa alma. E desde o início dessa construção, ela já traz dentro de si qualidades cósmicas que objetivam, que vão sobreviver. Nós conseguimos desenvolver essa alma que vai sobreviver. Então, isso é fantástico. Eu começo aqui a desenvolver o meu eu superior, né? Então, eu começo aqui a desenvolver enfim, o meu eu que vai sobreviver a essa rápida vivência na carne, né? E a nossa alma, embora ela esteja aí se desenvolvendo conosco, ela nesse momento, nesse plano, ela ainda não é responsável pelas nossas decisões finais, né? Porque de um modo geral a nossa mente ainda se encarrega de todas essas tarefas, né? Mas o livro lembra que existe um momento que pode ocorrer até antes da morte, mas isso é para poucos privilegiados que conseguiram desenvolver aí uma unidade muito próxima com o ajustador. É possível que em determinados momentos desse ajuste e dessa quase união com o ajustador, que a tua mente permita, então a tua mente permite que a tua alma assuma então uma função muito próxima da tua mente, ainda nesse plano aqui. Mas isso é algo assim que vai ser experimentado por quase todos que estiverem aqui, mas quando a Terra estiver observado, quando a Terra for um lugar de luz e vida e tudo mais. Mas eu achei muito interessante essa informação, né? Então a nossa mente, ela não suporta muito bem esse conflito que muitas vezes existe dentro dela a respeito dessa dupla serviência, né? Dessa coisa de servir tanto ao bem quanto ao mal. E no meu entender, esse problema aqui, esse não suportar da mente, é a causa de muitos conflitos, né? A causa de muitos problemas, muitos males estão aqui, né? Então, eu achei importante essa pontuação do livro aqui, porque eu acredito muito, é isso, nós não podemos ser escravos de dois senhores,
né? E a nossa mente não consegue trabalhar assim também. Então, a mente feliz é aquela que se dedica a fazer a vontade do Pai. Tanto que, à medida que a gente não consiga resolver esses conflitos internos, existe uma possibilidade muito grande de que haja uma ruptura na mente, conforme eu trouxe há pouco. Indo adiante nas revelações que o livro nos trouxe, é, quem aqui, quem aqui nunca havia se perguntado na sua busca, né, no seu caminho de peregrino, quem nunca se perguntou quem é Deus? É uma pergunta que todos nós fazemos. Quem é Deus? Quem é meu Pai? Ele existe, né? Eu sou fruto do acaso, Deus existe, Ele é responsável por tudo, eu devo obedecer a Ele, o Deus não existe. Então, quem é Deus, se Deus existe, na verdade é motivo de muito conflito. Foi motivo de muito conflito na minha mente durante muito tempo. Eu acredito que na mente de muitas pessoas, e essa é uma das dádivas trazidas pelo livro, ele nos informa que Deus é o nosso Pai, é um Pai amoroso, um Pai que tem um amor muito grande, né? É um Pai real, é um Pai, e é um Pai que, na verdade, embora seja tão real, absoluto, ele prescinde de qualquer sinal material de prova da existência dele, porque nenhuma demonstração da existência dele é possível, né? Nenhum milagre pode ser invocado para que nós pretendamos provar a existência de Deus. Não é necessário, né? O conhecimento de Deus é alguma coisa que existe dentro de nós, é intrínseco àqueles que buscam a Ele. Então essa prova não pode ser feita, né? E o livro é testemunho disso. E embora outros livros maravilhosos já trouxessem essa informação, nada trouxe essa informação de forma tão clara para nós, de forma tão irrefutável e com um Pai tão vivo, né, tão amoroso. Então, esse é um dos grandes presentes também que nos é trazido pelo livro Durante. Porque ele nos revela que o nosso Deus é uma pessoa. E fica muito mais fácil nós compreendermos a Deus sabendo que Deus é uma pessoa. Pessoas se relacionam com pessoas. Não adianta eu ficar imaginando que Deus é uma entidade etérea, porque daí eu não consigo buscar essa comunhão com Ele. Então, à medida que eu saiba que Deus é uma pessoa, uma personalidade, eu tenho como me relacionar, eu tenho como buscar, eu tenho como falar com Ele, eu tenho como me dirigir, eu tenho como pedir a meu Pai. Isso é fantástico. O livro nos revela também que Deus é justo. Então a gente deixa de acreditar em muita coisa, a gente deixa de acreditar que Deus talvez possa ser um Deus raivoso, possa ser um Deus que exija de mim tarefas que não são exigidas. Eu não vou entrar aqui em, em relatos bíblicos, mas é um Deus que vai exigir para mim, não vai exigir mais do que eu possa entregar a Ele, né? Porque Deus é amor, e muito mais do que isso. Deus é onipresente. O meu pai tá presente. Meu pai está aqui. Eu não preciso ficar buscando ele nos templos. Posso encontrar mais tranquilidade, um ambiente mais favorável, a minha meditação, a minha oração. Posso. O ambiente das igrejas me faz bem, eu gosto. Mas eu não preciso ir lá, porque Deus, meu Pai é onipresente, Ele está comigo, né? Ele é onipotente. À medida que eu tenho conhecimento e eu realize que meu Pai é onipotente, meu Pai tudo pode, meu Pai tudo quer, porque Ele tudo fez, fica muito mais fácil entender a grandiosidade de tudo que nos cerca. Isso tudo também porque Deus não muda. Deus é o mesmo. Deus é e sempre foi o mesmo. Deus não muda. Não há uma variabilidade, nem sequer sombra dessa mudança. E embora ele seja tão completo, tão invariável, embora ele seja tudo isso, Deus também
ele é alcançável. Deus está ao nosso alcance, desde que nós queiramos conversar, nós queiramos atingir a Ele. Então, eu posso chegar a Deus. Isso tem um efeito gigante, assim, porque você consegue visualizar um propósito para tudo, né? E o propósito, na verdade, e o desejo do Pai é de que todos nós estejamos em comunhão, todos nós busquemos estar junto a Ele. E o propósito de Deus também o propósito eterno dele é um ideal espiritual muito elevado para todos nós. Muito elevado, né? Deus espera que, na verdade, a gente transcorra essas etapas todas de crescimento, não de expiação, mas de crescimento, de aprendizado, né, nessas várias escolas e universidades que existem na carreira ascensional, e nós temos muito ainda para trilhar, muito para melhorar, muito para crescer, muito para polir, né? E porque esses acontecimentos do tempo que nós passamos aqui, principalmente nessa experiência aqui, né, nessa rápida experiência enquanto mortais, são, na verdade, alguma coisa muito transitória, muito rápida, né? Nada mais é do que um dia de trabalho, como diz o livro, né? É apenas uma ponte para a realidade espiritual que espera todos aqueles que buscam o Pai. E talvez a mensagem mais bonita a respeito de Deus esteja nessa passagem aqui, quando Jesus nos ensinou sobre o amor do Pai, né? O reino de Deus está dentro de vós. Talvez tenha sido uma das grandes revelações que Jesus nos trouxe da sua vinda conosco, né? Só que além de revelar Deus, além de revelar propósito, além de revelar quem nós somos, além de revelar, o livro nos mostra mais. O livro nos mostra, na verdade, como nós podemos fazer para conversar com o Pai, porque ele nos fala também sobre a prece, né? E o que é a prece? A prece, na verdade, ela nunca deve ser prostituída a ponto de se tornar uma substituta para a oração, né? Ou seja, não use a prece para barganhar com o Pai. Isso é feio. Isso é feio. Não dá, não dá. E diferente do que normalmente, do senso comum, a prece, ela deve ser um estímulo à ação. Isso aqui, para mim, no primeiro momento, até pareceu contraditório e parece ser um contrassenso, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque a prece, na verdade, ela não deve ser uma técnica para que a gente possa escapar do conflito vivenciado. Mas antes, ela deve ser uma ferramenta que provoque nosso crescimento para que a gente possa melhor enfrentar aquele conflito, né? Porque a prece, ela não deve ser destinada a tornar o homem menos pensativo e mais realizador. Não sei se eu li certo aqui. A prece é destinada a tornar o homem menos pensativo e mais realizador. Isso, para mim, num primeiro momento, é um contrassenso. Mas eu não quero realizar mais em razão de fazer prece. Eu quero ficar aqui no estado contemplativo. Eu quero adorar a Deus. Eu quero ter oração. Eu quero entrar nos circuitos de energia, assim, poder canalizar alguma coisa. Eu não quero realizar mais. Eu quero. E não, a prece não serve para isso. A lição trazida pelo livro é que não. A prece não é isso, né? Ela não se destina a fazer o conhecimento crescer, mas antes ela se destina a fazer com que a minha percepção, com que o meu discernimento cresça. Ele deve se expandir, por mais contraditório que isso seja. Só que as lições do livro vão além, né? Ele nos fala também sobre adoração. O livro nos lembra que a adoração, ela não deve ser encarada como um monólogo fútil de autoenganação. É um engano. O Pai tudo sabe, né? Então, a adoração é um ato de muita responsabilidade, né? De muita entrega, e tem que ser absolutamente sincera, né?
Porque o homem... Eu queria que, na verdade, alguém lesse só esse parágrafo para mim, por favor. O homem nunca poderá decidir sabiamente sobre as questões temporais, a menos que medite na presença da soberania de Deus e confie com as realidades dos significados divinos. Obrigado. Não. Olhem os senhores a mensagem que é passada por esse parágrafo aqui. Nós nunca vamos poder, de fato, decidir de forma sábia sobre as questões temporais, sobre questões materiais, a menos que a gente se entregue, a gente medite na presença da soberania do Pai e busque os significados que vêm dessa realidade. Ou seja, para simplificar, quer ser um pouco mais inteligente, quer fazer melhor, né? Quer entregar mais, quer ter mais valor, pratique a adoração, né? Busque ao Pai, medite junto a Ele, busque a Ele, busque guiamento. Eu achei esse parágrafo aqui assim de uma profundidade que, nossa, achei importante dividir com os senhores. Né? Vamos lá. Ainda falando um pouquinho sobre adoração, o livro nos lembra que a meditação ela faz esse contato da nossa mente com o espírito, né? E esse relaxamento, esse estado de espírito é que permite que haja uma certa receptividade. A gente vai receber em razão desse estado, né? Mas olhem os senhores isso aqui, né? Porque eu sempre tive comigo, eu sempre acreditei que na verdade a adoração fosse simplesmente entrega. Adoração é um ato de você adorar, é um ato de você entregar, é um ato de você se prostrar ali, é um ato de você reverenciar, entregar, canalizar. Eu sempre vi a adoração assim, uma via meio que de mão única. E o livro nos diz que não. A adoração é uma troca, é um intercâmbio. Né? Eu entrego, eu envio ao Pai a minha fraqueza e recebo força dele. Eu confesso ao Pai o meu medo, o meu ego, o medo do meu ego ali, e recebo dele coragem. Eu entrego ao Pai esse medo da minha mente, esse medo produzido pelo meu ego, né? Eu entrego para o Pai essa vontade minha que não é perfeita, porque é material, é minha, é ego, e recebo a vontade dele. Isso é adoração. Então, demorou para eu compreender que a adoração, na verdade, é uma troca. E essa ideia de que a adoração é uma troca, é uma realidade que eu só conheci dentro do livro Durante. Achei linda essa passagem aqui. Vamos em frente. Ainda falando um pouquinho sobre adoração, o livro nos lembra que ela é o júbilo mais elevado da existência no paraíso. É o recreio refrescante no paraíso. Existe uma outra expressão que eu até acabei não trazendo aqui, mas eu adoro aquela expressão do livro Durante, quando ele diz que a adoração e a prece, eles são um refrigério para a alma. Eu acho bonita essa expressão. A adoração é um refrigério para a alma. Olha a profundidade disso. Tocante, né? Mas embora muitas dessas revelações sejam importantes para nós, pelo menos para mim, né? Um dos grandes problemas da vida moderna, e aqui eu falo por mim também, um dos grandes problemas da vida moderna é que o homem pensa que ele é ocupado demais para encontrar tempo para a devoção religiosa.
O homem, ele se acha ocupado demais para muitas vezes ocupar tempo para conversar, para adorar, para buscar, para fazer uma prece a Deus. E o livro lembra, encontre tempo, busque ao Pai. Busque ao Pai porque, inclusive, isso vai permitir que você faça melhor. Nós vimos lá atrás, há poucos slides, né? É junto ao Pai, com a orientação do Pai, que você vai conseguir fazer melhor. É só com a orientação dele que você vai conseguir dar o teu melhor. Então busca ele para fazer melhor lá atrás, porque de repente, nessa troca com ele, até mais tempo você vai ter. Saindo um pouquinho dessa questão de diálogo com Deus, de prece, de oração, o que mais, na minha concepção de importante, todo livro é importante, né? Mas o que mais que ele nos traz? O livro Durante, ele nos traz a revelação da evolução. E o que é a evolução? Né? Qual é o papel da evolução? O que está programado para nós aqui? E eu acho isso importante porque agora eu trago para vocês as dúvidas que eu tinha antes de conhecer o livro. Porque à medida que você não tem a informação de que existe um sentido em tudo isso aqui, à medida que você desconheça que é a vontade do Pai que nos trouxe para cá, tudo fica muito confuso. Porque muitas vezes você acaba se deixando levar por pensamentos aí em que você pode imaginar ser resultado de poeira cósmica. Eu sou fruto do acaso. Eu sou resultado de poeira cósmica. Eu sou resultado de um meteoro que passou longe lá e isso na nossa alma é motivo de muita desolação, né? Então, o livro nos diz que não, Milton. Não, Milton. Você não é fruto do acaso. Porque a evolução inerente, e não só aqui, mas em qualquer outro lugar habitado, ela tem sempre um propósito. Nunca foi um acidente. E é assim porque o desenvolvimento de organismos mais elevados, ele nunca foi um acidente. Partir da vida primária para a vida inteligente nunca foi um acidente. Sempre foi algo planejado. Talvez uma das grandes mensagens trazidas, então, sobre o plano da revelação é para que nós não nos desencorajemos. Embora muitas vezes nós fiquemos tristes aí com o que a gente observa, com o que a gente vê, fique meio desolado em relação a algum prognóstico do futuro, o livro afirma: a evolução humana está em progresso. E a revelação do Pai ao mundo, ela não vai deixar de acontecer. O plano é esse, vai acontecer. Não há ninguém que interrompa esse plano. Porque a evolução, ela pode até ser lenta, mas ela é eficaz. Deus quis assim e vai acontecer. Não existe outra forma. Os percalços são nossos, mas a vitória é de Deus, então vai acontecer sim. E ainda sobre esse plano de revelações, o livro nos conforta demais quando ele diz que nós não somos obrigados a pensarmos como robôs, a sermos autômatos, pensando e agindo todos da mesma forma. Se a personalidade nos foi outorgada, é porque o Pai quer que nós façamos coisas diferentes. A minha personalidade, numa determinada situação, sob uma determinada pressão, ela vai, muito possivelmente a resposta que eu vou ter para aquela situação é diferente da resposta que qualquer um dos senhores aqui teria. A resposta das mulheres é diferente, a resposta dos homens é diferente. Então a gente não está aqui, a gente não saiu de uma linha de produção. A gente não está aqui para ser igual, a gente está aqui para fazer diferente.
né? Mas embora nós façamos diferentes, existe uma unidade, todos nós somos habitados pela fagulha do Pai, pela centelha divina, né? E essa consciência de sermos todos habitados pelo Pai nos proporciona uma unidade espiritual muito grande. Isso nos dá um conforto de estarmos trabalhando juntos, né? E termos a certeza de que vamos alcançar o Pai, sim. Eu agradeço aí, agradeço a oportunidade.